Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Essa semana, pra quem não sabe, estreou a terceira temporada da série Demolidor, que foi a primeira série da parceria entre a Netflix e a Marvel, e as séries são produzidas pela ABC e são transmitidas no serviço de streaming Netflix. Como eu falei, o Demolidor começou tudo. O Demolidor foi praticamente o Homem de Ferro nos cinemas, foi o Demolidor nessa saga da Netflix para trazer esses vários personagens para se juntarem para formar os Defensores, e a série do Demolidor é de longe a mais bem sucedida de todas elas. Eu gostei muito da primeira temporada de Demolidor, é uma das minhas temporadas favoritas dentre essas que foram lançadas até agora. A segunda eu não gostei tanto, eu gosto mais, por exemplo, da primeira temporada de Jessica Jones e da primeira temporada do Justiceiro, mais até um pouquinho do que da segunda de Demolidor. Mas a série retornou com tudo na terceira temporada. Eu diria que é a melhor temporada até agora dessa parceria entre a Netflix e a Marvel. According to eyewitnesses, the brutal attack has been carried out by none other than Daredevil. E falando rapidamente sobre a história da temporada não foge muito dos moldes do que a gente tem visto anteriormente, não tem novamente o inimigo da semana, é um crime grande que eles ficam investigando no decorrer da temporada toda. Ela segue mais ou menos o mesmo esqueleto, segue mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo ritmo, mas eu acho que eles fazem de uma forma muito mais bem feita, e não só com um vilão muito bom, como dois vilões muito bons e muito bem desenvolvidos no decorrer da temporada inteira. Sem falar nisso, a gente vê também uma evolução muito grande dos três personagens principais do lado do bem da série, podemos dizer assim. Tanto a Karen, quanto o Fogg, quanto o Matt Murdock têm evoluções muito legais dos seus personagens. Todos eles evoluem bastante nessa terceira temporada, a gente descobre algumas coisas do passado de cada um deles nessa temporada, o que eu achei muito legal. Tem um episódio em particular que vocês vão saber de qual episódio se trata, é um episódio que explica um pouquinho mais a respeito da vida anterior da Karen. Eu achei que acabou sendo um episódio meio lombada ali, eu acho que desacelerou muito o ritmo da série para ter um episódio placeholder, né, que é um episódio que não avança a história, é um episódio que tá ali mais ou menos para encher linguiça. Foi legal ver esse lado da história, mas eu acho que tirou um pouquinho do ritmo da temporada, mais ou menos como eles fizeram na segunda temporada de Stranger Things, quando tem aquele episódio que é a Eleven, que a gente vê uma história que não tem muito a ver com o restante da temporada inteira. E novamente a gente vê o Wilson Fisk como o grande vilão da temporada. Ele é o rei do crime, para quem não sabe. A interpretação dele tá brilhante novamente. Ele é um dos grandes vilões da Marvel, ele é um dos vilões mais bem desenvolvidos, e eu até acredito que se os dois universos, o do cinema e o das séries, fosse mais trabalhasse melhor um com o outro, eu acredito que ele fosse um vilão que poderia fazer um salto pro cinema. O Vincent D'Onofrio tá incrível como personagem, ele é muito ameaçador, e a gente acompanha como ele fez para articular a sua saída da prisão, para fazer um acordo com o FBI e para conseguir que todo mundo se juntasse a favor dele. É uma conspiração muito grande, me lembrou até assistindo essa temporada, me lembrou até do Narcos, das coisas reais que aconteceram na época, né, que se passa o Pablo Escobar ali, aquele controle que ele tem em cima de todo mundo, ele tem coisas contra todo mundo tem medo dele porque ele sabe de alguma coisa, ele já fez alguma merda contra aquela pessoa. Então acho que eles souberam muito bem trabalhar a figura do vilão, não só como aquele homem de negócios que trabalha em parceria com a máfia, como a gente viu em temporadas anteriores, como a gente viu nas outras séries como Jessica Jones, Luke Cage e até o Punho de Ferro. Nessa temporada a gente realmente teve não só um, como outro vilão que é muito bom. Eu não vou falar quem é, porque pode ser um spoiler para algum de vocês, mas eles trabalham muito bem um vilão secundário, que aparentemente vai ser o vilão de uma possível quarta temporada. Eles trabalham muito bem esse personagem, a evolução dele desde criança e como ele chegou a esse ponto. Eles trabalham muito bem a parte da psicologia desse personagem, o que a gente não tinha visto muito bem anteriormente até agora nessas séries. Tanto no cinema quanto nas séries da Marvel, da DC, é muito difícil a gente ver um vilão ser tão bem trabalhado assim. As cenas de luta novamente são incríveis, o Demolidor acabou se transformando quase que num molde para as outras séries se basearem em termos de ação. Eles gostam bastante de cenas em corredores nessas séries da Marvel, e essa tem, eu acho que a mais incrível, se não me engano, é um plano sequência de cerca de 10 minutos, de uma luta muito grande mesmo dele contra vários capangas da máfia albanesa.
Então ficou uma cena muito legal, muito empolgante de assistir e que o tempo todo você fica pensando, pô, deve ter dado um puta trabalho fazer essa cena, eles devem ter ensaiado bastante, então você acaba respeitando mais ainda a série por ela ter esse toque um pouquinho mais cinematográfico que outras séries desse estilo, desse gênero não têm. Acontecem, obviamente, algumas coisas meio exageradas nessa terceira temporada, principalmente as que envolvem o FBI. Eu sempre falo nessas temporadas da Marvel que a polícia, que o governo acaba sempre sendo meio que um vilão na história e nessa série não é diferente, mas acaba tudo sendo de certa forma explicado mais pro final da temporada. As atuações, como sempre, estão muito boas. O Fogg Nelson ganhou um pouquinho mais de destaque na terceira temporada, depois de uma segunda temporada um pouquinho apagada. A gente vê também um lado muito mais pessoal do Matt Murdock, ele tá tendo um conflito interno muito mais forte do que a gente tinha visto nas temporadas anteriores. E a Karen novamente destrói, eu acho que ela é uma das melhores personagens já apresentadas tanto no cinema quanto na televisão, no universo da Marvel. Eu acho que ela é uma personagem extremamente forte e a atuação dela também demonstra isso. Eu acho que ela poderia até concorrer a premiações aí, porque ela realmente rouba a cena. Sempre que ela tem uma cena mais carregada, uma cena mais dramática, ela consegue transmitir isso muito bem para o espectador. E em termos de violência, eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de série para ver uma pancadaria, para ver sangue, porque são séries para maiores de 18 anos e essa temporada de Demolidor não decepciona nem um pouco, tem vários momentos bem pesados nesse sentido. Em alguns momentos lembra mais a série do Justiceiro do que as outras temporadas de Demolidor, porque tem algumas cenas que ficam bem pesadas mesmo. Eu senti falta de uma conexão entre o Demolidor e alguns outros personagens desse universo, porque novamente fica aquela questão, se tá acontecendo alguma coisa tão grave assim, por que ele não deu uma ligada pro Luke Cage? Porque ele não ligou para Jessica Jones, para o Justiceiro, para o Punho de Ferro e etc. E eles não tentam muito justificar, tem até algumas cenas daquela velha história, essa é uma história minha, esse é um erro meu, que eu tenho que tratar e eu não vou chamar os outros, mas eu acho que isso não explica se em momentos de grande necessidade ele não chama os colegas para ajudar nessa situação. E outro personagem secundário que na minha opinião roubou a cena também foi o agente especial Nadeem. Geralmente a gente vê esses personagens da polícia sem muito desenvolvimento e eu acho que eles investiram tempo suficiente para desenvolver esse personagem e ele acaba tendo um papel fundamental para o desenrolar do terceiro ato da série. A série, novamente, como a maioria dessas séries da Netflix, tem 13 episódios. Como sempre, poderia ter 10, seria uma série um pouquinho mais objetiva, tendo 10 episódios e não 13, mas eu acho que de todas as séries até agora, ela foi a que menos teve episódios para encher linguiça, com exceção desse episódio da Karen que eu falei, que acaba sendo bem importante para a história dela, que acaba sendo bem importante para o desenvolvimento dela, mas tem poucos episódios que a gente fala, pô, nada de importante aconteceu nesse episódio, poderia ter sido descartado. Eu acho que pelo tempo que eles tiveram entre a segunda e a terceira temporada, eles puderam fazer uma série bem mais desenvolvida, com bem mais coisa mesmo para mostrar para o espectador, e com uma narrativa que vai além daquela história que a gente tinha visto, de ver empresários negociando com pessoas do crime e etc, e fica só naquilo. A gente viu a história se aprofundando muito mais e uma ameaça muito maior, não só para Hell's Kitchen, como para Nova York como um todo. Who are you? I'm Daredevil. E algumas pessoas que assistiram a terceira temporada de Demolidor já me perguntaram se eu acho que vai ter uma quarta temporada. E eu acho que não importa o sucesso dessa temporada, não importa quantas pessoas assistirem, quantas pessoas gostarem da terceira temporada de Demolidor, eu acho que a decisão já tá lá em cima, a decisão vai ser tomada pela Disney e pela Netflix, porque a gente viu que Luke Cage foi cancelado, a gente viu que Punho de Ferro foi cancelado, então talvez esse seja o destino de todas essas séries da Marvel, em parceria com a Netflix, depois que a Disney anunciou que vai tirar tudo que ela tem na Netflix até 2019. Então talvez a Disney vá arrancar todos esses produtos da Netflix para relançar no seu próprio serviço de streaming. Isso não tem como a gente saber, porque obviamente a gente não sabe quais são os contratos de licenciamento desses personagens da Marvel para a Netflix, mas essa é uma possibilidade bem real, tendo em vista que algumas séries desse universo já foram canceladas, mesmo tendo feito bastante sucesso, como a gente sabe que Punho de Ferro e Luke Cage fizeram na Netflix.
Então, por atuações muito boas, por uma direção que chama bastante atenção, principalmente nas cenas de luta, principalmente nas cenas mais escuras, é uma direção extremamente bem trabalhada, que trabalha muito bem a música. A gente vê muito visual legal, visuais mais religiosos dentro da igreja. Eu acho que eles trabalharam muito bem a dualidade entre ele ser o demônio de Hell's Kitchen com a religião dele, com a fé dele e dos outros personagens religiosos que aparecem no decorrer da temporada inteira. E eu acho que eles trabalharam muito bem a história como um todo, então por isso eu dou para a terceira temporada de Demolidor 4,5 estrelas. Então galera, vocês já assistiram a terceira temporada de Demolidor? Eu recomendo bastante se vocês ainda não assistiram, mas se vocês já viram, o que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!